E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula, bem-vindos para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo cada detalhe do ativo. Para você que chegou agora, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece aqui. Estou no ativo no Eurocad, eu acabei de fazer uma entrada de venda dentro das marcações que eu fiz aqui. Depois eu vou te explicar certinho tudo que eu fiz aqui, as marcações. Ó, fechou, tá lá, duas entradas lindas. Vou entrar com mais uma taxa, ainda com a possibilidade desta movimentação vir buscar a máxima da região. Ele está um pouco consolidado neste movimento, mas tem força de busca de preço aqui. Então, ele apresenta uma certa volatilidade, você pode ver que tem doji aqui no movimento técnico, quase fez um outro doji aqui, então ele está numa briga ali na movimentação. O importante é quando você sabe dividir os canais ali de suporte, resistência e tendência, você começa a entender o que o gráfico está fazendo. E aí se torna simples, pessoal. Quando eu cheguei aqui mesmo a abrir esse ativo Eurocad, que é o euro mais o dólar canadense, eu olhei ele e falei assim, bom, vai ter um bom movimento, mas ele precisa estar trabalhando em outro canal. E eu vou te explicar certinho o que eu fiz e por que eu fiz essa análise. Ó, fechou? Tá lá, mais uma entrada linda. Então, dois movimentos técnicos, duas entradas certeiras dentro da mesma movimentação. Você pode ver, é que não pegou eu marcando aqui, né? Mas você pode ver que eu dividi as marcações aqui nas regiões. Na verdade, eu queria ter feito com mais calma, mas é que o gráfico, conforme ele vai se movimentando, a gente vai fazendo as marcações e ele é vivo, ele vai se movimentando. Então, ó, eu tenho o primeiro canal, tá? Deixa eu colocar uma diferente aqui para sobressair. Tem o primeiro canal, tem o segundo canal, ele pode vir até aqui, ó. Por que eu marquei aqui? Por causa desses dois candles ali, mas ele pode vir até aqui. E depois temos o terceiro canal, ele pode ir até onde está a sombra lá, tá vendo? Ó, por isso que a gente faz um movimento técnico do canal. Pessoal, ele não vai ser à risca, nem sempre, com a linha fechando em cima da movimentação. A gente tem que ter o quê? Aquele discernimento. Existe uma harmonia na formação dos canais, existe uma harmonia de movimentação, porém, nem sempre ele vai fechar de forma simétrica, ou seja, perfeitamente no lugar. Por isso que existem os padrões de velas, por isso que existem os movimentos técnicos, onde a gente vai analisando o gráfico. Olha só a entrada que eu fiz aqui, ó, desde a primeira movimentação onde eu peguei com duas taxas. Qual o sentido desse movimento? Entender que o gráfico fez a reversão de tendência após ele fechar um movimento de canal. E depois só esperar o padrão de vela aqui, no caso um pullback, para continuar o movimento de continuidade. Olha a simplicidade. Você tem que aprender como estudar e analisar o gráfico de forma simples. Você tem que aprender a estudar e analisar o gráfico de forma simples. Enxergar basicamente aquilo que é simples no gráfico. Porque quando você enxerga o que é simples no gráfico, que é o básico do gráfico, você já tem o discernimento, abre um leque para você entender o que está acontecendo no ativo, tá? Bom, eu deixo também aqui um e-book inteiramente grátis para vocês baixarem, onde eu falo sobre 16 padrões de velas que todo trader deve saber. São 36 páginas de estudos, você pode baixar de forma gratuita. Para baixar é bem simples, basta você vir aqui no meu canal do YouTube, descrição do meu canal, ou abaixo de qualquer videoaula você acessa o canal do Telegram. No canal do Telegram tem uma mensagem fixada aqui, você clica sobre ela, vai abrir dois links e aí você vem aqui e faz o download. 30.833 pessoas já fizeram isso. Aqui no canal do Telegram, além de você baixar o e-book, você tem aqui resultados de alunos
e também toda a sequência das aulas que eu subo durante a semana, o mês, o ano. Então você vê aqui, ó, o William já mandando resultados logo cedo aqui no sabadão, batendo meta. William utilizando o indicador Hunter lá no módulo 13 eu explico como funciona para você que é aluno, você queira fazer aquisição é só falar comigo. Então o William faz 2 entradas aqui, 2-0. Aí ele diz assim, professor Cadu, sábado repleto de bênçãos, analisar o gráfico é vida, claro, com a ajuda também do indicador. Sua mentoria transformou meu operacional e minha mentalidade. Você me mostrou que o mercado é técnico, paciência e mente. Deus abençoe. Exatamente. Exatamente. É como o William, né, William? Que você também trabalha aí trabalha com ônibus, se não falo minha memória, é a mesma coisa. Se você tem um ônibus, por mais que ele não seja mecânico, seja automático. É claro que o ônibus, uma caminhonete, ela sai em segunda, tá? Mas vamos falar, depende do movimento que ele tiver, numa descida dá para sair em segunda por causa da potência do motor, mas vamos falar o português claro. Você tem que sair em primeira, segunda, terceira, você tem que ter um acréscimo das marchas ou diminuição para você poder fazer as acelerações. O gráfico é a mesma coisa. Você tem um passo a passo, você não pode extrapolar isso que vai dar errado, né? Olha aqui o Mikael, né? O Mikael, hoje é sábado, se não falha minha memória, ele entrou quinta-feira no treinamento. Ele diz assim, ó, fiz 2 operações ontem e 2 hoje, e deu in. Só com as primeiras aulas, professor. Tá vendo, pessoal? Isso é conhecimento. Isso é conhecimento. E operando em OTC, tá? Que é o tempo que ele tem, ó. Operando em OTC. Aqui o André, ó, falando, hoje eu vou tomar meu cafezinho. Acabou fechando aqui, ó, só porque eu toquei na marcação. Uma cafezinho, ó. Belos cafezinhos, né? 4.000, 2.000, olha só os valores. Boa tarde, mestre. Mentalidade. Hoje é dia de tomar um café e retirar os lucros. Siga o plano, aprendi com o melhor professor, Cadu Rinaldi. Meus parabéns, André. Tá aí, pessoal. Isso é o fruto de quem senta o bumbum na cadeira e estuda, né? Aulas que eu subo aqui ontem, que eu subi sobre OB. Aqui é o Cleiton batendo meta, utilizando o indicador também. Aqui é o Lucas batendo meta no Forex. Meus parabéns, Lucas. Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui é o Mauri também, batendo meta em plena sexta-feira. Aqui é um videozinho do Antônio Carlos também, ó, batendo meta. Depois você assiste aí. Aqui, se não falha a memória, é o Alex batendo meta também, utilizando o indicador, ó. Vamos ver se é ele mesmo. Nicolas também batendo meta, altamente lucrativo. Fernando batendo meta, ó. A maioria aqui usando o indicador. Fernando 1-0, meta batida. William novamente aqui, batendo meta. O Luiz Fernando aqui, ó, ele diz assim, ó, ele só mandou um comunicado. Bom dia, meu querido. Sou o Fernando, sou aluno. Entre vários alunos, sempre comento suas aulas no YouTube. Meu nome lá, Santo Surf Produções. Ah, tá. Quero lhe agradecer por ser sempre sincero e transparente nas aulas, pois consegui fazer de $2 virar $213. Obrigado pela honestidade, você faz parte da minha vida, irmão. Gratidão a Deus. É isso aí, Luiz. Segue o plano, né? Rafael batendo meta, utilizando o indicador Hunter também. Muita gente usa, né? O César batendo meta. Marcos aqui também batendo meta. Francisco batendo meta. Ismael batendo meta. Sidney batendo meta, William novamente aqui, ó, mandando, Nicolas novamente, Matheus aqui batendo meta, ó, e ele diz, ó, está sendo meta todos os dias. Aqui o Matheus batendo meta, o Fernando utilizando o indicador novamente. Aulas que eu subo, pessoal, na semana, a leitura do gráfico. Essa semana eu fiz um teste, né, que é o André batendo uma meta aqui de 9.000 e poucos reais. Essa semana aqui é a Cristiane, ó. Essa semana eu mandei aulas de OB junto com Forex, depois mandei separado para fazer um teste para ver o que é melhor para vocês, tá? Então, as aulas estão todas em sequências aí também. No Instagram aqui, ó, você pode me seguir, Cadu Rinaldi, Tirdes com resultados de alunos, quer entrar para o treinamento, Linktree, onde você tem acesso ao treinamento, e a The Hunter, onde tem resultados de alunos. Dúvidas? Só mandar uma mensagem aqui para mim, caso tenha alguma dúvida sobre o treinamento. Quer saber valores, como funciona, formas de pagamento, pode entrar no Linktree aqui do Instagram, se você estiver no Instagram, e do YouTube, na descrição lá do canal
aqui da aula tem todo o passo a passo, os valores, os links estão ali, é só entrar, tá? Treinamento Hunter, de OB, de Forex, meu WhatsApp e meu Telegram, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos voltar aqui no começo de tudo. Então, quando eu olho o gráfico aqui, pessoal, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho ponto de liquidez, correto? Então eu tenho meu topo e eu tenho meu fundo. Quando eu chego aqui, o preço estava mais ou menos aqui, ó. Quando eu cheguei aqui no gráfico, eu abri ele, o preço estava aqui. O que eu fiz? Poxa, eu já tenho informações suficientes. Eu vi que o preço chegou realmente no topo, eu vi que o preço tem um fundo ainda para buscar, e eu consigo então fazer o quê? Uma projeção de canal e entender que o preço já saiu do ponto A e fez um ponto B. Então o preço sai do ponto A e ele já fez um ponto B, tá? Dentro do contexto gráfico. Quem é aluno vai entender. E quando eu chego aqui nesse embrolho, o que está acontecendo? Eu consigo ver o preço querendo sair do ponto B e indo buscar aqui, ó, o antigo ponto A para formar um novo ponto. Então, quando ele vem e fecha com essa vela abaixo da região, no meio do subcanal e volta aqui, eu já pego a minha primeira entrada aqui com 2 taxas. Tá? Porque aqui, ó, pensa comigo, não é uma região, é um local, ó. Tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui, a parte de baixo aqui era um suporte e se o preço voltar aqui em cima é uma resistência. Então, quando ele faz essa movimentação técnica, pessoal, a linha ali é só para eu ter uma ideia, eu já tenho a minha primeira oportunidade de venda ali, ó, seguindo a movimentação. Por quê? Através dos padrões de velas das regiões deixadas aqui, eu já vi que a tendência de alta já perdeu força. Eu já vi aqui, ó, que a linha de referência foi rompida e novo movimento começou a se formar, que era de baixo. Então, é muito simples, pessoal. Você tem que ser simples e objetivo. Você tem que aprender a estudar o gráfico de forma simples e objetiva. Entrei vendendo, take, maravilhoso. O preço fecha aqui com um martelinho de baixa bem na região de resistência. Entro vendido de novo, com a expectativa que o preço viesse a buscar pelo menos essa primeira região para depois buscar máximo. E olha o que acontece com o preço. Ó. Vem buscar, pessoal. Ah, Cadu, mas ele veio um pouquinho abaixo, pessoal. Eu já falei para você que não é linha, é região. Uma marcação como essa é para a gente ter uma ideia do que o preço pode fazer e o que o preço pode buscar na movimentação. Então, como você pode ver, o preço fez exatamente a movimentação técnica. Enquanto o preço estava fazendo um movimento técnico, escalando o movimento, eu posso comprar. Quando ele está descendo, eu posso vender, pessoal. Claro, existe aqui todo um contexto, existe marcações das regiões, existe padrões de velas e existe a tendência para ser analisada. Tudo isso você aprende no treinamento de forma simples, objetiva. O que eu digo para vocês? Você tem que aprender a como estudar e analisar o gráfico de forma simples e objetiva. Por quê? Quando você consegue aprender dessa forma, fundamentalmente o que é um suporte e resistência, fundamentalmente o que é uma tendência, você já começa a encaixar os movimentos de forma simples. Tem muita gente que vai falar assim, ah, mas eu há anos trabalho com suporte e resistência, não dá certo. Há anos que eu trabalho com tendência, não dá certo. Sabe o que pode estar acontecendo? Você pode estar fazendo errado. E isso é uma realidade, pessoal. Várias pessoas que vieram para o treinamento falaram assim, eu já fiz 2, 3 cursos, eu já sei o que é isso, mas não dá certo. Eu falei, você não aprendeu da forma correta, você aprendeu errado. E aí a pessoa vem para o treinamento e fala assim, realmente, eu não sabia o que era um suporte e resistência, eu não sabia o que era uma tendência, eu fazia tudo errado. Eu aprendi de forma errada, eu achei que era assim e não é assim. Então, pessoal, a técnica sobressai qualquer movimento que a gente busque no gráfico que não tenha lógica. Quando você aprende e se aprofunda de forma correta, você vai aprender a como estudar de forma simples e analisar o gráfico, tanto de forma simples como objetiva. Você vai bater o olho no gráfico e vai saber se você vai poder operar ou não. Você vai bater o olho no gráfico e vai saber se vai ter oportunidade ou não. Quando você olhar o gráfico e ficar em dúvida, não tem nada o que fazer, ou fica com aquela pulguinha atrás da orelha, sai do gráfico, procure outro que não tem nada para fazer. Conseguiu entender? Então,
estudar de forma simples, objetiva. Para você entender também a análise de forma simples e objetiva, como eu fiz aqui. Eu fiz as marcações, esperei a contextualização, esperei a movimentação, esperei chegar no local que tinha que chegar, esperei um padrão acontecer e está lá. 2 oportunidades, uma com 2 taxas, uma com uma taxa, 3-0, meta batida nesse sabadão abençoado, tá? Palavra-chave de hoje, estudar. Então você pode aprender e estudar o gráfico, assim como analisar o gráfico de forma simples e objetiva. Aí só basta querer para mudar os seus pensamentos e seu futuro em relação à análise gráfica. Quer aprender? Quer ser como aqueles alunos? Você viu os alunos ali na prática tendo a vida mudada? Por quê? Conseguiram enxergar o gráfico da forma correta, como deve ser. Aprenderam a entender por que vai fazer uma operação, por que não vai fazer operação, por que pode dar certo, por que tem risco. É isso que você precisa entender. Você precisa entender a lógica que está por trás dos movimentos. Você precisa entender toda a causa da movimentação para saber encaixar o preço nos movimentos corretos do gráfico, tá bom? Se quiser fazer parte do treinamento, os links estão aí abaixo. Pode ser aquisição qualquer hora do dia, da noite, da madrugada. Funciona 24 horas o checkout. Só preencher lá, faz a aquisição, você recebe o e-mail, faz a sua senha, já entra na área do aluno, começa a estudar e já começa a ter suporte diretamente comigo, tá bom? Vou ficando por aqui, um ótimo fim de semana, um grande abraço, fica com Deus e eu te vejo numa próxima aula, no próximo trade. Fui!